E aí, gente, tudo bem? Nesse encontro de hoje vamos falar sobre agro e bioeconomia. A bioeconomia é também conhecida como economia sustentável. É um campo do conhecimento que se preocupa com o consumo consciente e responsável. A procedência dos produtos é muito importante para a bioeconomia. Ela defende o equilíbrio entre o progresso econômico, o meio ambiente e os recursos naturais. No âmbito internacional, uma das questões centrais para a bioeconomia é a questão climática. Todo mundo já ouviu falar em efeito estufa. Então, temas como esse fundamentam a grande preocupação que a bioeconomia tem com sustentabilidade na cadeia produtiva de um país. É comum a gente ouvir em diversos ambientes as pessoas dizerem que precisamos ser mais verdes, o que significa, na verdade, buscar consumir de modo mais consciente, sempre de olho na sustentabilidade. Nós procuramos o Daniel Vargas, coordenador do Observatório de Bioeconomia da FGV, que vai aprofundar temas muito importantes da bioeconomia no cenário brasileiro e internacional. Vamos ver o que ele fala sobre a sustentabilidade? Na agenda climática internacional, quando nós falamos da transição verde, no fundo a gente está falando de um conjunto de padrões econômicos, científicos e jurídicos que definem quais atividades econômicas são consideradas mais sustentáveis e merecem prosperar e quais nós consideramos menos sustentáveis e que, portanto, devem, ao longo do tempo, deixar de existir. O grande problema é que esses padrões, eles não são simplesmente algo que a gente capta pelo olho, num reflexo da luz. Eles são construções que a ciência, a economia e o direito criam e que ajudam a mostrar como uma espécie de bússola qual é o caminho que a gente deve seguir para o mundo ser cada vez mais produtivo e, ao mesmo tempo, mais sustentável. Em outras palavras, ter uma comunhão, um casamento entre economia e a natureza. Nós pedimos a ele para falar sobre o aquecimento global na atualidade. O aquecimento global, ele é o produto de um conjunto de atividades econômicas que foram empreendidas ao longo dos últimos 200 anos por países e por empresas, e que, passo a passo, vagarosamente, vão deixando resíduos na atmosfera como fruto das suas atividades. Então, uma empresa usa uma energia para alimentar sua máquina, para fazer sua produção, e como resultado emite um gás de efeito estufa, como por exemplo o CO2. Quando nós olhamos apenas para um instante no tempo, a gente não consegue observar o quanto isso é significativo ou relevante. Mas quando esses resíduos são acumulados ao longo de décadas ou de séculos, a gente percebe, com evidências científicas que têm um grau de robustez significativo, que esses gases acumulados na atmosfera geram, entre outras consequências, uma espécie de efeito estufa, que reduz a passagem da luz solar, fazendo com que essa luz e esse calor gerado como reflexo dos raios solares, se acumulem, gerando ao longo do tempo esse processo de aquecimento do planeta. Então, há sim uma contribuição para esse fenômeno que é resultado das chamadas atividades produzidas pelo homem, pelo ser humano. O Daniel também destaca o papel e a responsabilidade histórica que os países ditos ricos tiveram nas questões climáticas. Diante desse fato, quem deve ser responsável por cobrir os custos da transição que agora nós temos sobre nós e quem deve se beneficiar ou ser premiado por um problema que foi criado por um conjunto estreito de países, mas que acaba prejudicando a todos de forma mais ou menos distribuída. E aqui a minha impressão é que nós não podemos esquecer, quando a gente examina esse fenômeno e de onde ele vem, quem é que deu causa a ele, né? Eu creio que a gente sempre deve olhar para uma solução de um problema olhando ao mesmo tempo para como o senso comum interpreta responsabilidades e atribui tarefas para as pessoas. A gente pediu para o Daniel falar um pouco mais sobre aquecimento global e os principais gases do efeito estufa. O problema do aquecimento global, ele é causado por gases que têm o potencial de provocar o aquecimento do planeta. E entre esses gases, sem dúvida, o principal deles,
que foi mais emitido ao longo dos últimos séculos e é o principal causador do aquecimento global, sem dúvida, é o CO2. Ao seu lado, existem outros gases com um potencial ou com uma responsabilidade relativamente menor. Mas um grande destaque nos últimos anos tem sido o metano, que sempre foi conhecido como um gás relevante para o aquecimento global, mas que ascendeu na lista de prioridades e de urgências do planeta, porque nós sabemos que, muito embora seja um gás que vive pouco tempo na atmosfera, de 10 a 12 anos, ele tem, na verdade, um potencial de aquecimento do planeta muitas vezes maior do que o CO2. E, portanto, pensar em políticas focadas nas emissões de metano seria uma maneira de nós acelerarmos o combate a esse problema geral, reduzindo, assim, esse aquecimento do planeta acima do grau de segurança de 1,5 graus Celsius, tendo como referência 2100. O Daniel explicou pra gente que existem outros gases que causam o efeito estufa, mas os dois principais são o CO2 e o metano. Por isso a gente ouve muito a expressão política de carbono zero, ou seja, ao reduzir a quantidade de carbono na atmosfera, reduzimos os gases de efeito estufa. Bem, uma vez que a realidade está aí para ser enfrentada com racionalidade e muita ciência nos embasando, a questão climática passou a ser uma das prioridades dos governos no planeta e existe uma agenda climática que tem por objetivo equilibrar a equação do desenvolvimento econômico e da sustentabilidade, reduzindo o impacto dos gases de efeito estufa na atmosfera. A agenda do clima hoje no mundo, ela é organizada em torno de 3 consensos. O primeiro é o que eu chamo de o custo oculto da economia tradicional. Então, ao longo dos últimos 200 anos, países e empresas se desenvolveram se apropriando de um conjunto de serviços prestados pela natureza, para os quais ninguém paga, mas que nós, a coletividade, o planeta, acabamos pagando ao longo da história na forma de mudanças climáticas, degelo do Ártico, acidificação dos oceanos, ou de fogos cada vez mais intensos e frequentes. O segundo consenso é que nós precisamos encontrar uma forma de combater esse preço oculto, trazendo para dentro da economia tradicional, revelando e internalizando esses serviços prestados para a natureza que hoje são feitos de forma gratuita. E a terceira, ou terceiro consenso, é que para fazer isso, nós precisamos precificar, dar um valor para esses serviços que hoje são gratuitos. A primeira área em que essa precificação tem avançado de forma muito intensa é na agenda do carbono. Então, o carbono é, na verdade, o setor ou o tema em que esse esforço mundial de garantir as condições para uma transição verde com menor impacto ambiental tem avançado com mais intensidade. E aqui a grande bandeira é de nós criarmos as condições para que o saldo das emissões de carbono ele se neutralize. Então, em outras palavras, o balanço de emissões de cada empresa ou de cada país, no final de um determinado período de tempo, deve ser neutro. Não significa que uma atividade produtiva não possa emitir nenhuma molécula de carbono para a atmosfera que causa o aquecimento global, mas significa que o processo de emissão ele deve ser compensado por um processo de retiragem ou de eliminação desse carbono que está na atmosfera. De maneira que na conta corrente do clima, no final do dia, a gente não tenha uma expansão, um acúmulo maior de CO2 e, portanto, ao fazer isso, para que o mundo como um todo consiga neutralizar esse processo de aquecimento global provocado pelo acúmulo do CO2 na atmosfera. Muito legal! O Daniel expõe com muita clareza esses temas da bioeconomia que estão diretamente relacionados ao agro. Mas, concretamente, qual é a principal meta global na agenda climática? As políticas de descarbonização no mundo, elas são organizadas em torno de metas. E nós temos hoje uma meta global, que é assegurar que até 2100 o aquecimento do planeta não ultrapasse a barreira de 1,5 graus se comparado com 1900. O segundo desafio a partir daí é pegar essa meta global e distribuí-la para países e setores. Então, países diferentes fazem isso, cada um segundo a sua circunstância, estabelecendo metas que devem ser cumpridas pelos principais setores que emitem gases de efeito estufa e, a partir daí, distribuindo também para empresas ou para atividades particulares que devem cumprir também
com o seu propósito de reduzir emissões. A ideia geral é que o saldo dessas emissões reduzidas nos setores, nas empresas, nos países de todo o planeta seja capaz de evitar que até 2100 o aquecimento que nós passamos esteja dentro do limite de segurança de 1,5 graus Celsius, conforme as mensurações que hoje nós temos na agenda climática. Que massa! Agora fica bem claro que a gente só vai conseguir superar os desafios climáticos se fizermos de tudo para ficar dentro do limite de segurança de 1,5 graus Celsius de variação até 2100. Contudo, não podemos comprometer o desenvolvimento econômico das nações. Alimentar o mundo, reduzir os índices de pobreza dos países em desenvolvimento, fazer inclusão social, tudo isso está ligado ao desenvolvimento das nações. Na verdade, o grande desafio da humanidade é compreender que sustentabilidade e desenvolvimento econômico precisam caminhar de mãos dadas. É preciso superar as diferenças e unir os esforços para construirmos um mundo melhor, mais sustentável economicamente e inclusivo. O Daniel fala sobre esse tema agora. Se a gente for olhar para a agenda ambiental durante o século XX, até mais ou menos 1970, 1980, essa agenda ambiental era o que eu chamo de a agenda da exceção. É a agenda do não pode, do é proibido, do pare, cuidado, atenção. E, portanto, para a gente lidar com o clima, o que a gente fazia era criar um conjunto de restrições. Então, a economia termina onde começa o meio ambiente. O meio ambiente, por sua vez, para ser tratado, precisa retirar a economia de dentro dele. O que tem acontecido no último meio século, sobretudo nos últimos 15, 20 anos, é que nós estamos superando essa percepção e trazendo o meio ambiente para o coração da economia. Para a gente passar a entender agora a agenda ambiental como a agenda da oportunidade, da construção, da criação. E, portanto, fazer dela um palco para que esse empreendedorismo econômico possa, ao mesmo tempo, gerar renda e riqueza no campo e a garantia, a manutenção do meio ambiente com sustentabilidade. Gente, esse tema é tão atual e relevante que vamos aprofundar ainda mais com a ajuda do Daniel, é claro. Fiquem ligados aí, a gente se vê, até a próxima!